Olá, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre lançamentos de cargas elétricas dentro de um campo elétrico. São exercícios que muitos têm dificuldade, tá? Então, primeiramente, vamos lembrar que sempre que eu tenho uma carga elétrica de prova, então não é ela que está criando o campo elétrico, dentro de um campo elétrico, vai aparecer nessa carga força elétrica. A relação é F igual a Q vezes E. Então, se eu fizer módulo da carga elétrica vezes o campo elétrico, eu tenho a força elétrica que atua na carga. Aí a força, ela fica junto com o campo, mesma direção, mesmo sentido, ou contrário ao campo, dependendo do sinal da carga de prova. Essa é a carga, não é a carga que criou esse campo, ela está dentro do campo criado por outra. Então aí, ó, se a carga de prova for positiva, a força elétrica fica com a mesma direção e mesmo sentido que o campo. Já se a carga de prova for negativa, a força elétrica vai ficar com a mesma direção e sentido contrário ao campo elétrico. Além disso, vamos lembrar também da segunda lei de Newton, que sempre que eu tenho força atuando num corpo, numa massa, aparece o vetor aceleração. E o vetor aceleração, olha, ele vai ter sempre mesma direção e mesmo sentido que a força, né? A aceleração indica a alteração da velocidade. Então, sempre que tem força, tem aceleração, concluo, a velocidade varia. A partir daqui, nós podemos ter uma infinidade de casos. A análise, né, do lançamento de cargas elétricas dentro de um campo elétrico é a partir da dinâmica. Lembrando que você tem que analisar, né, para onde é o vetor aceleração, ele é desenhado sempre junto com o vetor força, segundo a lei de Newton, e para onde é o vetor velocidade do corpo que está recebendo essa força, né, que tem a aceleração. Aí, de acordo com esses dois vetores, a gente define o que vai acontecer com o corpo. Então, aí cria uma infinidade de possibilidades. Vamos conversar sobre os principais, né, os mais comuns. Primeiro caso, imagina que a gente tem uma partícula positiva lançada com uma velocidade inicial dentro de um campo elétrico com mesma direção e mesmo sentido que a velocidade inicial dessa partícula. O que vai acontecer com ela? Como ela é positiva, a força elétrica fica com mesma direção e mesmo sentido que o campo elétrico. Então vai ficar também com mesma direção e mesmo sentido que a velocidade. Nesse caso, ela adquire, se a gente tem vetor força e vetor velocidade com mesma direção e mesmo sentido, ela passa a ter um movimento retilíneo acelerado. Se o campo for uniforme, a força é constante, então a aceleração também vai ser constante, pela segunda lei de Newton. Agora, se a partícula for negativa, então imagine que o campo elétrico aqui, ó, continua sendo para a direita, e aí eu lanço a partícula, porém com o sinal negativo. Uma partícula carregada negativamente, lanço a partícula para a direita dentro do campo. Desenha a força. Na partícula negativa, a força tem sempre mesma direção, porém sentido contrário ao campo elétrico. Então a força ficaria contrária à velocidade. Nesse caso, teremos um movimento retardado. Nos dois casos, se o campo elétrico for constante,
se o campo elétrico não alterar o valor, na força igual módulo da carga vezes campo, a carga também não muda, né? Podemos afirmar que a força também é constante. Aí, a partir da segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, se a força é constante, a aceleração também será. Ou seja, isso caracteriza um movimento uniformemente variado, que é aquele que a aceleração não muda. Nesse caso, acelerado, porque ficou força e velocidade com mesma direção e mesmo sentido, e nesse caso, retardado, porque a força ficou contrária à velocidade. Então eu posso usar as equações do M e o V, né? VV0 mais AT, delta S igual V0T mais AT ao quadrado sobre 2, e Torricelli, V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Então a partícula, sendo um corpo, um corpúsculo, adquire M e o V. Em alguns casos acelerado, em outros retardado. Basta ela ser lançada com velocidade inicial, ó, paralelo, né, com mesma direção e mesmo sentido, ou não. Aí tem que analisar a força, né, para onde fica a força na carga, mas com a mesma direção que o campo elétrico. Vamos para o próximo caso. Imaginem nesse caso agora um campo elétrico, por exemplo, para cima. Eu vou lançar dentro desse campo elétrico uma partícula, por exemplo, negativa. Por que eu falei, por exemplo, o campo para cima, por exemplo, a partícula negativa? Porque o campo poderia estar para baixo, a partícula podia ser positiva. Então vocês não podem esquecer de analisar para onde é a força, né? Porque daí eu posso ter vários casos. Então, campo elétrico para cima, partícula negativa sendo lançada para a direita dentro desse campo, ó. Quando a carga elétrica de prova, ou carga teste é negativa, a força é desenhada no sentido contrário ao campo. Então a força aqui vai ficar para baixo, ó. Se esse campo for constante, ou seja, for um campo elétrico, por exemplo, uniforme, a força também é constante. Então, nesse caso, ó, eu vou ter velocidade para a direita e força para baixo. Só que o ponto de aplicação da força não é fixo, então ela não descreve um MCU. O que vai acontecer com essa partícula? Lembra de lançamento oblíquo, lançamento horizontal, né? Você lança o corpo com a força-peso puxando para baixo. Vai acontecer a mesma coisa. Então essa partícula, ela continua indo para frente, que é a velocidade inicial, porém ela desce, como se fosse um lançamento horizontal, né? Quando a gente lança um corpo dentro de um campo gravitacional, com a força-peso. Só que nesse caso, ao invés de força-peso, é força elétrica que está atuando no corpo e ela é constante, como a força-peso, né? Então aí nesse caso, ó, a partícula, estou considerando o mesmo exemplo de cima, como ela ia para frente, como a velocidade inicial, né? Ela vai ser puxada para baixo. Então, na horizontal para frente, não teve força. Então, eu posso imaginar a sombra dela, né, na horizontal para frente como MRU, movimento retilíneo uniforme. Porém, para baixo, teve a força puxando, como se fosse uma queda livre. Então, para baixo, vira um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, na horizontal, a única equação que eu posso usar é a ΔS é igual velocidade inicial, que foi horizontal, vezes ΔT, que é o tempo de movimento. Já na vertical, o para baixo, que vai ser um MRUV, como se fosse uma queda livre, né?
eu posso usar as equações V0 mais AT, ΔS V0T mais AT ao quadrado sobre 2 e V ao quadrado, V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Na horizontal, a partícula mantém a sua velocidade, já na vertical ela ganha velocidade. Então o desenho dos vetores velocidade, ó, seriam esses aqui, ó, como se fosse numa queda livre mesmo, né? Então imagina a partícula aqui, né? Partícula aqui, partícula aqui. Então na horizontal ela mantém a velocidade, porque não tem força puxando na horizontal, nem a favor e nem contrário ao movimento. Já para baixo, como a força elétrica puxou para baixo, a primeira velocidade aqui é 0 na vertical, aí ela passa a ganhar velocidade na vertical. A velocidade vai aumentando, né? Para baixo, como se fosse um lançamento mesmo, aquele lançamento horizontal. Porque nesse caso, ó, a força elétrica ficou para baixo, formando 90 graus com a velocidade que era para a direita. Aí, repito, ela só não vai descrever uma curva porque o ponto de aplicação da força não é constante. Então a partícula continua andando para frente com a força puxando, né? Por isso que ela não descreve um MCU. Aí ela vai ter uma parábola aqui, ó, como trajetória, da mesma forma que no lançamento horizontal. Essa simulação mostra bem a trajetória da carga elétrica, né? Como se fosse a bala do canhão, devido à força elétrica puxar para baixo, ó. Dê uma olhada. Viu? Então essa fica a trajetória, né? Porque a velocidade inicial foi para a direita e a força elétrica puxou para baixo, com uma força constante, sem o ponto fixo de aplicação. A carga, a partícula, ao ser lançada para a direita, a força acompanha o seu movimento, dando essa trajetória como resultante, né? Na horizontal, nós temos um MRU, porque a velocidade para frente não é alterada. Já na vertical, a gente passa a ter um MRUV, porque a força puxou para baixo nesse exemplo. Em todos os pontos que a partícula se encontra, a única força que puxa é a força elétrica, né, que nesse caso ficou para baixo. Isso é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado, que é o desenho da força. Porque no lançamento a força é sempre para baixo, que é a força-peso. Agora imagine, ó, outro exemplo. Eu tenho um campo elétrico para cima e lanço uma partícula positiva agora dentro desse campo para a direita, com a velocidade formando 90 graus com o campo. E o campo elétrico é uniforme, constante para cima. Como a partícula agora é positiva, a força ela é desenhada com a mesma direção e mesmo sentido que o campo, então a força fica para cima. O raciocínio é o mesmo que o anterior, porém agora, ao invés da partícula descer, a curva dela ser para baixo, a curva dela passa a ser para cima. Então é como se fosse um lançamento para cima. Com o mesmo raciocínio, né? Na horizontal não tem força puxando, então vira um MRU. Eu só posso usar uma equação, ΔS, V0 vezes ΔT. E agora, para cima, vira um MRUV, que a força está puxando para cima. A primeira velocidade para cima é 0, ela vai ganhando velocidade. Então aqui na vertical, o movimento para cima, a gente pode usar as equações do MRUV, né? VV0 mais AT, onde a primeira velocidade é 0, ΔS V0T mais AT ao quadrado sobre 2, onde esse ΔS é o deslocamento para cima, e V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A ΔS. Imaginem agora que eu tenho um campo elétrico para baixo, esse campo elétrico é uniforme, é constante, para a força ser constante, uma partícula
por exemplo, positiva, sendo lançada obliquamente em relação ao campo. Ó. Que movimento ela tem? Como o campo é para baixo e a carga é positiva, a força elétrica que aparece vai ser também para baixo. Vira como se fosse um lançamento oblíquo, percebeu? Essa partícula ó, vai descrever essa trajetória. Ela sobe, né, e depois desce, como no lançamento oblíquo, com a atuação da força-peso para baixo. Aí tomem cuidado para onde é o movimento da mesma forma que anteriormente, porque se a carga for negativa ou positiva, né, aí a força a cada hora fica, né, com uma direção e com um sentido. Então, nesse caso, a curva vai ser para cá, né? Aí, lembrando dessa trajetória, então eu tenho a partícula aqui, essa partícula vai descrever essa trajetória, né? Na horizontal, como não tem força puxando nem para a direita e nem para a esquerda, a gente passa a ter um MRU. Agora, para cima, que ela sobe, depois para baixo, que depois ela desce, aí passa a ser um MRUV, como se fosse um lançamento vertical para cima e depois uma queda livre. Então aí eu tenho que separar, né, os movimentos, que é aquela parte de decomposição dos movimentos. Vamos olhar uma animação sobre esse agora. Essa agora vai mostrar o caso do lançamento oblíquo. Então, nesse caso, ó, imagina o campo elétrico para baixo, eu vou lançar uma partícula positiva, a força elétrica vai ficar para baixo. Olhem a trajetória que ela assume, ó, porque a força elétrica puxa para baixo. Então, para a direita, ela não teve alteração de velocidade, que é a decomposição da velocidade para a direita, né? Agora, para cima e para baixo, houve alteração da velocidade devido à atuação da força elétrica nesse caso, né? Idêntico ao lançamento oblíquo dentro de um campo gravitacional. Só substitui a força-peso pela força elétrica. Então aqui, ó, imagina a partícula, né? Eu estou pegando o mesmo exemplo que o anterior, considerando a força elétrica para baixo, e a velocidade inicial de lançamento oblíqua. A força elétrica foi para baixo, porque o campo elétrico eu também considerei para baixo, e essa partícula é positiva. Aí o que a gente faz, né? Que tem um ângulo em relação horizontal, por exemplo, eu vou decompor o vetor velocidade, eu passo a ter uma velocidade inicial em x e uma velocidade inicial em y, né, que é a componente da velocidade inicial. A velocidade inicial em x não muda, ela é constante, me dando o MRU, que seria a sombra da partícula na horizontal. Já em y, como a força elétrica é para baixo, ela passa a variar. Então eu passo a ter um MRUV. Na subida é retardado, e depois na descida é acelerado, como numa queda livre. Legal? Espero que você tenha entendido essa aula, que é muito comum ter dificuldade. Mas resumindo, estuda dinâmica, leis de Newton e lançamentos, né? Lançamento horizontal, lançamento oblíquo, troca a força-peso pela força elétrica. É a mesma coisa, né? E sempre que cai exercício desse tipo, vocês têm dificuldade. Então, espero ter contribuído. Um abraço, bons estudos.